Olá, queridos alunos! Voltamos do cafezinho, da aguinha, né? Vamos continuar agora a nossa última parte da camada de rede. Simbora? Vamos lá então. Agora a gente vai falar de protocolos de roteamento que são usados na internet. A primeira parte a gente falou de algoritmos de roteamento, agora a gente vai focar nos protocolos utilizados na internet, tá? Então, para isso a gente vai relembrar o conceito de internet que a gente viu lá no início da disciplina, que foi um conceito passado por Kurose, né? Ele usou a internet como um exemplo, já que é uma rede que é conhecida por praticamente todo mundo. Então, a internet são milhões de elementos de computação interligados, que a gente chama de hosts ou sistemas finais, que estão executando as aplicações de forma distribuída, lembra? Cliente-servidor peer-to-peer, que são conectados por enlaces de comunicação e roteadores e que seguem protocolos para poder conversar, formando uma grande rede de redes. Então a gente vai focar nisso daqui, tá? A internet é uma rede de redes. São várias redes que se juntam formando uma grande rede, tá? Uma rede global, ok? Então, lembrando aqui o desenho da estrutura da internet, e relembrando também que a estrutura da internet é formada pelas bordas, né, que são os hosts, o núcleo, que são os roteadores, que é o nosso foco aqui dessa parte 3, né, parte de roteamento, e as redes de acesso e meios físicos ou enlaces de comunicação, ok? Mas vamos lá, focando na parte do roteamento. Como é que é feito o roteamento na internet, querida professora? A internet é formada por sistemas autônomos, que a gente representa normalmente por AS, porque vem do inglês Autonomous Systems, ok? E que são interconectados entre si. Ok, professora, mas o que danado são sistemas autônomos? São regiões que são formadas por roteadores que vão usar o mesmo algoritmo de roteamento, tá? Então, dentro dessas regiões, todos os roteadores que compõem essas regiões utilizam o mesmo algoritmo de roteamento e têm informações uns sobre os outros, ou seja, eles conhecem a topologia daquela região e os roteadores que estão dentro daquela região, certo? O que quer dizer que eles estão, né, sendo administrados, né, pelo mesmo administrador. Então, eles têm o mesmo controle administrativo e técnico, tá bom? Então, isso é um sistema autônomo e a internet é composta por vários sistemas autônomos. E, gente, o nome autônomo não é à toa, tá? Ele é autônomo. Então, o administrador daquele sistema tem autonomia para decidir o que aquele sistema vai rodar dentro dele. Qual é o algoritmo de roteamento que vai ser utilizado dentro dele, nos roteadores que estão naquele sistema, ok? É o que a gente chama de roteamento intra-AS, dentro do sistema autônomo, certo? Então, quem define qual é o roteamento utilizado ali, a forma de roteamento, é o administrador. Ele pode, inclusive, querer utilizar roteamento manual. Ele pode ele mesmo ir lá e preencher a tabela de roteamento. Ele pode, é dele, certo? O mais comum é utilizar protocolos de roteamento e o mais comum é utilizar protocolos conhecidos, mas ele pode utilizar o que ele quiser, certo? E temos o inter-AS, que é entre os sistemas autônomos. É aqui que está, tá? A grande sacada é aqui que está a comunicação da internet, a comunicação entre as redes que formam a rede internet. Eles se comunicam através de um padrão único que faz o roteamento entre os sistemas autônomos ou passando pelos sistemas autônomos, ok? E para passar entre sistemas autônomos são utilizados gateways, tá? Vão ter os seus roteadores que ficam na borda dos sistemas e que se comunicam com os outros sistemas, tá bom? O desenho que sempre ajuda, né? Então aqui nós temos 3 sistemas autônomos, A, B e C, cada um com seus roteadores, né? Então esses roteadores que estão aqui utilizam internamente um mesmo método de roteamento, aqui também e aqui também. E os que estão na borda, que conseguem se comunicar com os outros sistemas autônomos, são os gateways desses sistemas autônomos, ok? Então, dentro de cada sistema autônomo, nós temos o roteamento interno, com roteadores que só são vistos dentro do sistema autônomo. Então, aqui fora, tá, o sistema autônomo B não tem conhecimento sobre os roteadores D e B do sistema autônomo A. Ele não enxerga, ele só enxerga os gateways, tá? E assim para cada um dos outros. E temos o roteador de borda, ou inter-AS, que são os gateways, tá bom? Que a gente acabou de falar. Beleza, professora. Então, nós temos o roteamento interno, que funciona dentro dos sistemas autônomos, e temos o que funciona entre eles. Vamos começar pelo interno, tá? Temos alguns algoritmos bem conhecidos,
que são algoritmos, né, que vêm com nomes em inglês, mas que acabaram sendo, as siglas acabaram sendo aportuguesadas, então você vai escutar RIP, OSPF e GRP, tá? Por mais que o nome em inglês, né, seja RIP, né, ou SPF, mas a gente fala aqui e acaba falando português mesmo, tá, gente? Então, vamos ver um pouquinho sobre cada um desses. Né? Nós temos dois que são vetor de distância, que a gente viu na aula passada, esse tipo de algoritmo, e um que é por estado de enlace. Então vamos lá. Começando pelo RIP ou RIP, Rest in Peace, né? É o que a gente lembra logo quando vê RIP, né, gente? O RIP, mas não é, tá, gente? Nesse caso é Route Information Protocol. Ele usa, como eu falei, algoritmo de vetor de distância. A métrica de distância dele é o número de saltos. E o único motivo é que ele quer simplicidade. Gente, na internet, o que funciona, o que bomba, o que rola de verdade é coisa simples. O IP é super simples, inclusive trouxe um problema muito grande depois pela simplicidade que ele tem. Isso é pauta para uma outra disciplina chamada Internet do Futuro, tá? É uma optativa, quem quiser, tá? Pode participar quando ela for oferecida, é muito legal. Então, assim, a simplicidade da internet acabou trazendo muitos problemas para o que a gente precisa, para a demanda que a gente tem hoje. Mas foi o que fez ela funcionar e ela se propagar e ela se popularizar tão rapidamente. Porque o simples, gente, é simples, então funciona, sacou? Então, pela simplicidade, o RIP decidiu colocar o peso nas arestas de 1, tá? E assim ele consegue, ele conta o número de saltos, ok? Para poder encontrar qual é o menor caminho. E ele tem, por padrão, um número máximo de saltos de 15 saltos, tá, gente? Então, ele passa por no máximo 15 roteadores até chegar no seu destino. Se ele não chegar, pão, tá? É porque ele considera inalcançável, tá certo? Os vetores de distância são trocados a cada 30 segundos através dessas mensagens aqui, que chama Response Message ou Advertisement, que é anúncio, tá? E cada anúncio vai indicar rotas para até 25 redes de destino usando o protocolo UDP. A gente vai falar sobre UDP e TCP na próxima camada, tá? Camada de transporte, vai ser depois da primeira VA, mas só para vocês, para quem já tem alguma noção, né? O RIP usa UDP porque o UDP também é mais simples. Lembra? Ele preza pela simplicidade. O UDP é mais simples, é mais rápido, tá? Ele não tem nenhum tipo de garantia para poder transmitir. O TCP faz controle de congestionamento, dá garantia, ele simula ou emula uma conexão virtual, mas isso é assunto para camada de transporte, tá? Mas só lembrando que o foco do RIP é simplicidade, por isso ele utiliza UDP, beleza? Então vamos olhar um pouquinho como é que ele funciona. Nós temos aqui alguns roteadores, tá? E temos algumas redes no meio do caminho, né? Que seriam redes de destino que estão entre esses roteadores. Tá? E aqui seria uma tabela que está aqui armazenada no roteador D, né? Ele fala que para chegar em W ele precisa passar por A com 2 saltos, em Y por B com 2 saltos, em Z por B com 7 saltos e que em X ele chega em um único salto, né? Ó, tá aqui X e aqui as outras redes, ok? E aí ele recebe o anúncio de A, e A diz que chega em Z através de C por 4 saltos, em W por 1 e em X por 1. Então, ele vai e atualiza aqui por Z, agora, ao invés de 7 saltos, ele consegue chegar em 5 se ele passar por A. Beleza? Então, é assim que funciona, como a gente tinha visto, né, que funciona um protocolo de vetor de distância, ok? E nesse caso aqui ele utiliza o número de saltos, a distância que ele utiliza é o número de saltos, ok? Problemas, né? Falha de link e recuperação, como funciona, tá? Se você não tiver nenhum anúncio durante 180 segundos de algum link, você considera que o vizinho, qualquer link que passa por ele, está morto, tá? Então aquele link passa a ser inatingível, vamos limpar a tabela e eliminar todos os caminhos que passam por aquele link, tá? E novos anúncios vão ser enviados aos vizinhos. Ó, gente, minha tabela mudou, agora é assim, e manda para os vizinhos. Os vizinhos também vão enviar novos anúncios se tiverem que mudar suas tabelas, tá? E a falha do enlace vai se propagando assim, de forma bem rápida, para a rede inteira, ok? Então esse é o RIP bem simples, né? Usando o algoritmo de vetor de distância que a gente tinha visto. Agora vamos para o OSPF, ou OSPF, Open Shortest Path First. Gente, eu não sei se passou pela cabeça de vocês, mas quando eu vi a primeira vez esse nome, eu
eu li o open como abrir, né? Abra o menor caminho primeiro. Mas não é, gente. Esse open é de código aberto, tá? É por isso que ele é open, tá bom? É um algoritmo de estado de enlace, tá? E ele usa o Dijkstra para o cálculo de rotas, como a gente viu que o estado de enlace usa o Dijkstra, ok? O peso que ele utiliza é determinado pelo administrador, por exemplo, pode ser peso 1, a gente viu quando é peso 1, número de saltos, né? Pode ser um peso inversamente proporcional à largura de banda, né? Então, quanto menor a largura de banda, maior o peso para evitar aquele caminho, quanto maior a largura de banda, menor o peso para usar aquele caminho, ok? Como é que ele funciona? Os anúncios também, os anúncios vão transportar um registro para cada roteador vizinho, são distribuídos para todo o sistema autônomo via flooding, lembra? Inundação? Pronto, nesse caso ele usa flooding. E são transmitidos sempre que há mudança no enlace ou a cada 30 minutos, tá? Então veja que ele demora bem mais, né, do que o RIP. O RIP é em questão de segundos, né? 70 segundos você mandar a notícia já considera que o cara morreu. Então aqui ele demora muito mais para fazer a atualização, ok? O SPF permite múltiplos caminhos, tá? Que tem mesmo custo. Então, se eu tenho 3 caminhos com o mesmo custo, eu vou manter os 3 caminhos na minha tabela. O RIP não permite, só permite um caminho. Com relação à segurança, todas as mensagens do SPF são autenticadas. Ele usa TCP. De novo, a gente ainda não viu camada de transporte, mas TCP é o que torna a transferência de dados ou de pacotes segura. Ok? Segura no sentido de eu garanto que todos os pacotes que foram enviados vão chegar lá, mesmo que eu precise fazer retransmissão para isso. Ok? Então, esse foi o OSPF. Agora, o nosso último protocolo de roteamento interno é o IGRP, Internal Gateway Protocol, Routing Protocol, que é da Cisco, é proprietário, tá? E ele é uma melhoria, é considerada melhoria do RIP, porque nesse caso ele permite que possam ser usadas várias métricas. Lembra? O RIP utilizava apenas o número de saltos. O IGRP já permite que você atraso, banda, confiabilidade, carga, você pode configurar qual é a métrica que você quer utilizar para ser o custo do caminho, ok? E ele também usa o TCP já para trocar informações. Então lembra, o RIP, por ser simples, usava só o número de saltos, e o DP, que é aquele que não garante nenhuma entrega, que faz a entrega o mais rápido possível, mas sem garantia nenhuma. Já que ele usa o TCP, que garante a entrega de todos os pacotes, ok? Então, esses foram os protocolos de roteamento internos, ou seja, utilizados dentro dos sistemas autônomos. Lembrando que o nome autônomo significa que o administrador tem autonomia, ele pode colocar o protocolo de roteamento que ele quiser. Esses 3 que a gente mostrou são bem conhecidos e bastante utilizados, mas se eu, como administrador de um sistema autônomo, quiser, eu posso fazer um protocolo chamado GISA e colocar ele para rodar dentro do meu sistema autônomo, porque o sistema autônomo é meu. Estou pagando, então é meu, eu que mando nele, ok? Mas aqueles 3 são bem conhecidos e bem utilizados, tá bom? Vamos agora para o roteamento externo ou intersistemas autônomos, né? Que é padrão, né? Globalmente conhecido, ok? Então que vai ser utilizado para fazer a comunicação entre os gateways. BGP, bastante conhecido, tá? Border Gateway Protocol, é o padrão que é utilizado para a internet. Ele usa vetor de caminho, que é parecido com o vetor de distância, tá? Mas nesse caso, cada border gateway, ou seja, cada gateway que fica na borda, cada roteador de borda, vai enviar em broadcast os seus vizinhos, que são considerados peers, o caminho inteiro. Ou seja, a sequência de sistemas autônomos que ele percorre até chegar no destino. Por exemplo, o gateway X deve enviar seu caminho até o destino Y. Ele diz que o meu caminho de X até Y é X, Y, Y2, Y3, até Z. Ele manda completo, tá, gente? Aqui é reticência só para dizer que tem mais gente aqui no caminho, ok? E aí, suponha que X envie o seu caminho para o roteador parceiro W, e W pode ou não escolher o caminho de X. E se ele escolher, o que ele vai fazer é ele vai concatenar o caminho de X até Z. E ele faz isso utilizando, para escolher aquele caminho, ele pode utilizar custo, pode utilizar regras, por exemplo, não rotear por sistemas autônomos rivais. Eu quero passar só pelos sistemas autônomos dos meus amigos. Pode, né? Prevenção de loops, olha, eu quero prevenir loop, então é melhor passar por aqui e não por ali. Também pode, tá bom? Então o critério de escolha pode ser definido para poder escolher o que ele considera o melhor caminho. E, como eu falei, se ele selecionar, o que ele vai fazer é concatenar o caminho, né, do que ele escolheu. Então,
De W para X vai ser W mais o caminho, aliás, perdão, de W para Z vai ser W concatenado com o caminho de X para Z, se eu decidir escolher passar por X. Beleza? E uma observação, os roteadores de borda, gente, eles passam a informação que eles quiserem, tá? Eles podem esconder ou podem entregar informações de acordo com políticas do sistema autônomo, tá? Então, dessa forma, ele consegue controlar o tráfego que passa por ali. Então, por exemplo, se ele não quer rotear tráfego para Z, o que ele faz? Ele não informa nenhuma rota que passa por Z. Ah, gente, não, eu não quero, eu quero boicotar Z, eu não gosto de Z, o administrador de Z fez uma coisa muito ruim comigo, então não vou passar por lá. E aí é só não divulgar rotas que passam por Z. Assim, nenhum caminho, nenhum tráfego para Z vai passar por você. Beleza? E aqui, só para mostrar, tá? Isso aqui seria uma topologia, né, de roteadores, tá? Gateways. E aqui seria o tipo de informação que ele recebe, né? O que o F recebe, tá? Sobre D, né? As informações que ele recebe do caminho de como chegar até D. De B, ele diz, eu uso BCG, D, BCD. De G, aí sim, GCD, né? GCD. De I, eu uso IFGCD, tá? Então, I passa por F para chegar lá. E de E, eu uso EFGCD. Lembra? Evitar loop pode ser a sua métrica. Então, se eu vou evitar loop, eu não vou pedir para passar por F, né? Eu vou cortar esses dois caminhos que passam por mim mesmo. Beleza? E aqui a gente encerra falando sobre protocolos de roteamento, tá? Os utilizados na internet, dentro dos sistemas autônomos e entre os sistemas autônomos. Mas fica uma pergunta no ar, por que os protocolos intra-AS e inter-AS são diferentes? Por que não usar um único protocolo para todo mundo, dentro e fora? Por quê? Porque, bem, gente, primeiro por questões políticas, né? As redes têm suas políticas, tá? E pode ser que dentro de cada sistema, as políticas podem ser diferentes, tá? Então, a administração de cada sistema vai definir, né, quais são as políticas que ele considera importantes, beleza? Então, pode ser diferente. Do meu sistema autônomo pode ser diferente do seu, pode ser diferente de fulano, diferente de cicrano. Cada um manda no seu quadrado, beleza? Já entre os sistemas autônomos, né, a administração vai querer ter controle sobre como seu tráfego é roteado e sobre quem roteia através da sua rede, tá? Então, lembra? Os meus gateways vão divulgar a informação que eu quiser. Então, se eu não quero que passe por mim tráfego para Z, eu não divulgo nenhum caminho que contenha Z. Beleza? Então, as políticas são diferentes, tá, gente? A política que roda dentro do meu sistema autônomo é só dentro dele, é mais simples. A que roda entre sistemas autônomos, né, envolve realmente política, politicagem, né, gente? E se eu quero ou não boicotar algum sistema autônomo, tá bom? E também temos a questão da performance, gente. Dentro do sistema autônomo, o importante é a performance. A gente tem que rotear rápido aqui dentro, né? Mas fora não. Fora o que é mais importante são as regras de mercado, né? Quem é meu amigo, quem não é, quem é mais barato, quem não é. Então, a performance ou o foco na performance é diferente dentro e fora do sistema autônomo. E são por esses motivos principais que a gente tem protocolos diferentes ou formas de roteamento diferentes dentro e fora ou entre os sistemas autônomos. Beleza? É isso, pessoal. Dúvidas? Manda e-mail, manda mensagem, posta no fórum. E lembrando que na próxima semana teremos a nossa primeira VA. Então vai lá, revisa o assunto todo, termine a minha avaliação que ainda não terminou, tá? A terceira, porque os outros já passaram do prazo, né? Mas quem não terminou na terceira, termina, manda e aproveita porque elas são para estudar, para poder vocês estarem em dia com o assunto. Beleza? É isso. Fui!